Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a probabilidade. A aula de hoje ela é composta por resolução de problemas de probabilidade. Vamos relembrar o conceito mais simples da probabilidade e vamos aplicá-la. Na aula passada nós estudamos uma parte destinada aos elementos da probabilidade, que é o espaço amostral, que é o evento, que são os elementos amostrais. Bom, na situação que é historicamente importante, a saber aquela que os termos que temos um espaço amostral que ele é finito. Vamos considerar que todos esses elementos do espaço amostral, eles são equiprováveis, ou seja, todos têm a mesma probabilidade. Se esse espaço amostral ele contém n elementos e todos têm a mesma probabilidade de ocorrer, então a probabilidade de cada um deles é 1 sobre n, é uma chance em n. Na última aula vimos um exemplo de um espaço que não é equiprovável, cada elemento tinha possibilidades distintas de sair. Bom, se A for um evento contendo m pontos, evidentemente que o m ele tem que ser uma quantidade menor ou igual a n. Não pode ter mais de n, já que o espaço amostral só tem n elementos. A probabilidade do A ocorrer em ômega é m sobre n, que é o número de casos que é favorável sair elementos de A, sobre o número de casos possíveis. Possíveis são todos os casos do ômega. Nesse caso, não é necessário explicitar completamente quem é o ômega e quem é o A, bastando calcular m e n, chamados respectivamente de número de casos favoráveis e número de casos possíveis. Porém, nessa parte de cálculo de probabilidade, nós necessitamos de entender muito bem as fórmulas de contagem, que são os métodos de contagem. Hoje eu vou trazer algumas dessas fórmulas na aula para a gente poder discutir sobre esse assunto. Vamos então ao nosso primeiro exemplo. Bom, em uma clínica de 100 pacientes, 54 foram diagnosticados com ansiedade, 69 foram diagnosticados com burnout e 35 foram diagnosticados com ansiedade e burnout. Se um desses pacientes for selecionado aleatoriamente, determine a probabilidade de que o paciente tenha sido diagnosticado com ansiedade ou burnout, o paciente não foi diagnosticado nem com ansiedade e nem com burnout, o paciente tenha sido diagnosticado com burnout, mas não com ansiedade. Para resolver esse problema, nós vamos ter que construir um diagrama, que é um diagrama de conjuntos, que é conhecido como diagrama de Venn. Então, eu vou piscar os olhos, e esse diagrama vai aparecer na nossa frente. Está aí o nosso diagrama, agora nós vamos preencher ele. Bom, note que é mais fácil sempre você preencher esses diagramas pelo que é comum aos dois conjuntos, o conjunto que tem ansiedade e o conjunto que tem burnout. 35 foram diagnosticados com as duas coisas, então preencho o meio, 35. Que foram diagnosticados com ansiedade são 54. Dos quais 35 já foram contados, porque esses 35 tanto pertencem ao grupo da ansiedade como ao grupo de burnout. Então, eu vou fazer 54 menos 35, que dá um total de 19. O que representa esse 19? Representa aqueles que somente foram diagnosticados com ansiedade. Bom, 69 foram diagnosticados com o burnout. Então, que foram diagnosticados com burnout, 69. Já contamos 35, faltam 34, que são aqueles que somente foram diagnosticados com burnout. Se nós somarmos essas quantidades que nós temos aqui, nós vamos verificar que a união desses dois conjuntos, A e B, ansiedade e burnout, totalizam uma quantidade de 88 elementos. E nessa clínica tem 100 pacientes. A conclusão é que tem 12 pacientes aqui do lado de fora que não tem nem ansiedade e nem burnout.
Então, vamos agora ao cálculo da probabilidade. Na letra A, o paciente tenha sido diagnosticado com ansiedade ou burnout. Então, ele está dentro desses dois círculos que nós desenhamos aqui. E a união desses dois conjuntos tem 88 elementos, que é a soma do 19 com 35 com 34. É a soma de quem só tem ansiedade, de quem só tem burnout, com quem tem as duas coisas. Então, a probabilidade aqui de ocorrer a união vai ser 88 sobre 100, que é 88%. O que eu quero, o que são casos favoráveis, é ter uma das duas doenças, podem ter as duas, o que é possível qualquer paciente da clínica. Nós poderíamos ter feito essa parte calculando o número de elementos do A mais o número de elementos do B e subtraindo números da interseção. Conta a expressão algébrica dos conjuntos que nós fizemos na última aula. Bem, na letra B, o paciente não foi diagnosticado nem com ansiedade e nem com burnout. Isso totalizam 12 pacientes. A probabilidade, neste caso, vou chamar isso de um evento E, é de 12%, que dá 12% de probabilidade. E o último que nós vamos fazer aqui, que é a letra C, o paciente tenha sido diagnosticado com burnout, mas não com ansiedade. Os que têm burnout e não têm ansiedade, é esses que eu estou rachurando aqui, que estão no total 34. Então, a probabilidade, esse evento que eu vou chamar de F, é 34 sobre 100, que é 34%. É bom a gente dar uma trabalhada com um pouco de conjuntos. Esse conjunto F, que foi chamado de conjunto F, ele tem uma representação em termos de linguagem de conjunto. Ele seria o conjunto B menos o conjunto A. Ou seja, eu olho o conjunto B e do conjunto B eu tiro aqueles elementos que estão em A. Esse seria o nosso F. O nosso E, que é no caso aquele que está fora, seria o nosso espaço amostral ômega, formado pelos 100 pacientes, menos a união dos dois conjuntos. Ou seja, do ômega você tira todo mundo que está em A e está em B, sobra somente aqueles que não são diagnosticados com nenhuma doença. Bom, então vamos para o nosso próximo exemplo. Os trabalhadores de uma fábrica são encorajados constantemente para que se pratique a tolerância zero a acidentes de trabalho. Os acidentes podem ocorrer devido ao ambiente de trabalho ou a condições que não são seguras. Por outro lado, eles podem ocorrer por descuido ou erro humano. Além disso, os turnos de trabalho dos funcionários, que são das 7 horas às 15 horas, turno matutino, 15 às 23 horas, turno vespertino, e das 23 às 7 horas, turno noturno. Podem ser outro fator de acidentes. Durante o ano passado, ocorreram 300 acidentes. As porcentagens de acidentes nas combinações de condições são, nós temos a nossa tabela aí. Se um acidente reportado é selecionado aleatoriamente dentre os 300, qual é a probabilidade de que o acidente, na letra A, tenha ocorrido durante o turno noturno? É bom enfatizar aqui que os acidentes ou eles ocorrem por condições inseguras ou por erro humano. Então, essas duas situações, elas são distintas, não tem interseção. E outra coisa, uma pessoa que trabalha no turno matutino, ela não trabalha no turno vespertino. Esses turnos são disjuntos, então ninguém foi contado duas vezes aí, e cada uma dessas porcentagens da tabela representa uma certa probabilidade. Por exemplo, se eu quero a probabilidade de ter ocorrido um acidente no turno matutino com condições inseguras, essa probabilidade é de 5%.
De C, por erro humano no noturno, de 30%. Então, essa é a leitura da nossa tabela. A pergunta da letra A nos remete a calcular a probabilidade de que o acidente tenha ocorrido durante o turno noturno. No turno noturno, o acidente ou ocorre por condições inseguras ou ocorre por erro humano. Como não ocorre pelas duas coisas simultaneamente, esses dois eventos, condições inseguras e erro humano, são disjuntos, são mutuamente exclusivos. Nesse caso, se soma a probabilidade. Então, na letra A, a probabilidade pedida é a soma dessas duas probabilidades que totalizam 32%. Vamos para a letra B. Qual é a probabilidade de que o acidente tenha ocorrido devido ao erro humano? Devido ao erro humano, pode ocorrer que seja no matutino, no vespertino ou noturno. Os 3 turnos são distintos. Ninguém que trabalha num desses turnos trabalha no outro turno. Então, para a letra B, vai ser a soma das 3 probabilidades. Que probabilidades que nós vamos somar? As probabilidades do erro humano. Vamos somar todas essas probabilidades aqui. 32%, 25% e 30%. 30 mais 32 dá 62, 62 mais 25 dá 87%. Bom, na letra C, queremos a probabilidade de que o acidente tenha ocorrido devido a condições inseguras. Aí fica fácil. Se não ocorreu por erro humano, ocorreu por condições inseguras. Se por erro humano são 87%, por condições inseguras é o complementar, é o que falta para inteirar 100%. Aqui é a probabilidade do complementar, 13%. E qual é a probabilidade de que o acidente tenha ocorrido no turno vespertino ou no turno noturno? No turno vespertino, nós vamos olhar toda essa faixa que está aqui. E no turno noturno, nós vamos olhar a faixa do noturno. Então, nós vamos concentrar nesses 2 casos. Note que para ocorrer um acidente no turno vespertino, a probabilidade é de 31%, sendo condições inseguras ou erro humano. E no turno noturno, 32%, sendo condições inseguras ou erro humano. Então, essa probabilidade ela será de 63%. E assim nós finalizamos nosso segundo exemplo. Bom, agora, para o estudo de probabilidade, a gente necessita de algumas ferramentas de análise combinatória. Uma delas é o princípio fundamental da contagem, que é o PFC, que nos diz que, em tese, se eu tenho M maneiras de escolher tomar uma decisão e N maneiras de tomar outra decisão, as maneiras que eu posso tomar a decisão 1 e a decisão 2 é o produto das quantidades de possibilidades que eu tenho para tomar a primeira, vezes a quantidade de possibilidades que eu tenho para tomar a segunda. Seria basicamente a ideia natural, o exemplo mais trivial: você tem 3 camisas, 4 calças, você pode se vestir de 12 formas distintas sem repetir a mesma roupa, o mesmo conjunto de roupa. Bom, nós temos dentro da análise combinatória a permutação simples e a permutação com repetição. O que seria permutação? Permutação é a capacidade que eu tenho de pegar uma quantidade de objetos e mudar a posição deles. Cada vez que eu faço essa mudança, eu estou permutando os elementos. Por exemplo, imagina 10 pessoas sentadas numa fila, numa fila, você vai e troca essas 10 pessoas de posição, ainda tem 10 pessoas lá, mas muda-se a posição das pessoas. Você fez uma permutação. A quantidade de formas distintas que eu posso permutar, no caso N elementos, é N fatorial. No caso das 10 pessoas, é 10 fatorial. 10 fatorial é o produto dos números naturais de 1 até 10.
N fatorial é o produto dos números naturais de 1 até N. Nós temos também as permutações com elementos repetidos. Neste caso, nós permutamos da mesma forma, como se não fosse com elementos repetidos. Porém, nós temos que retirar as repetições. Como assim retirar as repetições? Suponha que você tem à sua frente 10 pessoas, 6 com camisas de cores distintas e 4 com camisas amarelas. E você deseja permutar esses elementos e vai olhar somente para a cor. Você vai notar que tem várias formas de permutar as pessoas com camisas amarelas de tal modo que a disposição inicial seja a mesma. Pensamos assim: as 6 primeiras pessoas com cores distintas da amarela, as 4 últimas com amarelo. Se eu pegar a primeira da camisa amarela, trocar com a última da camisa amarela, ainda fica as 4 com amarelo. Se eu pegar as 2 do meio e trocar elas de posição, ainda fica com amarelo. Então, você pode permutar as pessoas com camisa amarela de tal modo que elas ainda continuam na fila e continuam com a mesma disposição original de cores. Então, você tem que retirar essas permutações. E como que eu vou retirar essas permutações? Eu vou dividir o n fatorial justamente pelo produto dos fatoriais dos número de vezes que os elementos repetem. Na situação hipotética que eu coloquei, seria 10 fatorial dividido somente por 4 fatorial, porque eu considerei que tem 4 pessoas com camisas repetidas. Se tivesse mais 2 pessoas com camisas de cores vermelhas, eu ia dividir por 4 fatorial, tirava a repetição dos amarelos, divide novamente por 2 fatorial, tira a repetição dos vermelhos. E se tivesse 3 pessoas com camisas pretas, dividiria ainda por 3 fatorial, para retirar a repetição daqueles de camisa preta. E se tivesse 4 pessoas com camisa azul? Não pode, porque 4 mais 2 mais 3 dá 7, dá 9. Então, já tem 9. Eu não posso colocar aqui 4 porque extrapolo 10. A soma dessas quantidades de repetições ou frequência que aparece em cada um dos objetos a serem analisados tem que dar o total de objetos que você tem. Então, no máximo que eu conseguiria nesse exemplo hipotético de repetição de camisas seria essa disposição que eu coloquei segundo o que eu escolhi. Bom, agora tem como nós não estar interessado em permutar todos os objetos, mas permutar somente uma parte deles. Aí, nesse caso, nós temos a fórmula, que é a fórmula do arranjo. O arranjo nós utilizamos quando nós queremos, dado uma quantidade de elementos, fazer permutações somente de um grupo pequeno. E a permutação, ela importa a ordem. E a palavra ordem, ela é extremamente importante nos problemas de análise combinatória. A segunda forma que eu trago é a da combinação. A combinação já seria o caso contrário do arranjo. O arranjo, o QSA, que é uma permutação somente de pequenos objetos, você leva em consideração a ordem. Na combinação, você não leva em consideração a ordem, ou seja, a disposição dos elementos pouco importa, desde que sejam os mesmos elementos. Nesse caso, a forma para calcular é essa. E nós temos a permutação circular, que seria, no caso, você permutar n objetos dispostos de modo circular, você calcula o n menos 1 fatorial. Isso é o fato que, se você pensar que você está numa mesa e tem mais 10 pessoas com você, se você girar essas 11 pessoas na mesa, você fica na mesma posição. Então, por isso que você só permuta n menos 1 vezes. Então, você permutaria, nesse caso, 10 vezes. Bom, aí vamos para o exemplo. 4 casais compraram 8 lugares na mesma fileira para assistir a um concerto. Em quantas maneiras diferentes eles podem se sentar sem restrições? Se cada casal sentar junto, quantas maneiras? Se todos os homens sentarem juntos à direita e todas as mulheres?
à esquerda. Perdão, se todos os homens sentarem juntos à direita de todas as mulheres. Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você notasse o seguinte: nós temos 4 casais que totalizam 8 pessoas. No primeiro momento, sem restrição, você vai preencher 8 lugares. Nesse caso, a quantidade de formas que eles vão sentar para assistir o concerto importa a ordem. Porque uma certa disposição é diferente de outra disposição, já que tem 8 lugares. Na letra A, nós temos o cálculo de permutação. Na letra A, é a permutação de 8 objetos que vão se locomover e vão se acomodar em 8 lugares. Então, nós temos 8 fatorial. Para a letra B, nós queremos que cada casal sente-se juntos. Então, veja só. Eu vou fazer aqui um risco. Aqui seria um casal. Aqui seria um outro casal. Aqui seria um outro casal. E aqui seria o outro casal. Então, nós temos aí os casais sentando juntos. Para que esses casais sentem juntos, nós podemos notar que nós temos uma permutação de 4 objetos, que dá 4 fatorial. Porém, nós temos que lembrar que um casal pode ser um sentado, digamos, o casal, a pessoa 1 sentada à esquerda e a pessoa 2 sentada à direita, ou o contrário, a pessoa 2 senta à esquerda e a pessoa 2 senta à direita. Então, a disposição do casal sentado um ao lado do outro ocorre de 2 formas distintas. Então, quer dizer que nós estamos numa situação onde nós podemos interpretar o uso do princípio fundamental da contagem. Eu posso escolher a disposição de 4 casais de 4 fatorial maneiras, e dado essa escolha, eu posso escolher a disposição do casal de 2 maneiras. Então, nós temos o total de possibilidades para esse caso, sendo 4 fatorial vezes 2. 4 fatorial é 24, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí, vezes 2 dá um total de 48, tá bom? E agora, vamos para a letra C. Na letra C, nós vamos dividir em 2 grupos. Os grupos dos homens e os grupos das mulheres, porque todos os homens vão sentar à direita de todas as mulheres. Então, você vai poder colocar os homens à direita em 4 posições, são 4 homens. Você pode escolher isso de 4 fatorial formas, já que você tem 4 posições para se encaixar 4 pessoas, e essa ordem importa. Para as mulheres, a mesma coisa, sobre 4 lados aqui, você também pode encaixá-los de 4 fatorial maneiras. Bem, a quantidade de formas distintas que essas pessoas podem sentar vai ser o produto desses 2 números, 4 fatorial vezes 4 fatorial, que dá o 4 fatorial ao quadrado. Eu não vou calcular os fatoriais, porque o interessante aqui é somente a gente entender a interpretação do problema. Então, vamos agora para a nossa próxima questão.